Aqui é Lígia Franklin de Oliveira, da terra de Rudá. Então, ontem, segunda-feira, nós retornamos de um retiro que fizemos, eu e a terra de Rudá toda, com um grupo maravilhoso, lá em Vrajabume, em Teresópolis, e a gente tratou da vida incompleta se tornar completa. Um dos assuntos foi, evidentemente, o amor. E falando de amor, a gente tem que falar de autenticidade. E ontem à noite, no 639 app, que é um aplicativo de relacionamentos amorosos, que eu, junto com Sérgio Seixas, junto com Edson Draga, um astrólogo, amigo, por inspiração pela ideia da Xandinha Gaspar e a equipe, que também foi ideia dela, do Novo Humano, que é uma equipe grande, e mais várias outras pessoas maravilhosas que foram chegando, estamos construindo esse aplicativo, que tem aqui o Instagram 639app, que volta e meia a gente está falando. Ontem de noite, o André Carvalhal, que é um dos padrinhos do 639, a app fez uma live com a Camila Frender, que é uma escritora, é uma podcaster, falando sobre autenticidade. E aí eu senti uma vontade de continuar conversando sobre esse assunto hoje, já que ele veio à tona tantas vezes assim, de compartilhar de uma forma aqui pela terra de Rudá também, né? Então, o que eu queria conversar com vocês? Oi, 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 oi. Obrigado pela companhia. Primeiro, né? Se o amor, e a gente sabe que é assim, né? É o território que mais nos convida, é o território mais importante nesse sentido, de nos instigar e nos convidar para que a gente viva o processo de manifestar a nossa essência. Então, para a gente viver o amor de fato, a autenticidade, a manifestação da nossa essência, na verdade, a nossa autenticidade maior. Precisa ser vivida, exercitada, e é exatamente esse campo amoroso que vai nos permitir desenvolver isso que é a coisa mais importante que a gente veio fazer aqui. Manifestar quem somos, como dizemos sempre na terra de Rudá. Então, amor e autenticidade caminham de mãos dadas. Um não existe sem o outro, né? É claro, né, pessoal, que no início de uma relação a gente vai viver a coisa deliciosa que é a sedução e que a gente vai querer mostrar o nosso melhor, né, para conquistar aquela outra pessoa, e as coisas difíceis ficam colocadas um pouquinho de lado por um tempo, mas na frente elas vão aparecer de fato, né? Mas até para lidar com essas coisas difíceis mais na frente, a autenticidade é fundamental, né? Mas de início é natural que a gente use da sedução, mas é importante a gente saber que essa sedução ela deveria ou deverá ser vivida ou oferecida através das qualidades, das habilidades que a gente realmente tem. E não coisas inventadas que não somos nós só para conquistar aquela pessoa, porque senão aí já começa a embolação a acontecer, né? Então, o que acontece? Normalmente, ou normalmente não, que a palavra não é normalmente, habitualmente, todos nós viemos de processos em que não houve um estímulo para a gente se conhecer bastante, né? A maior parte das pessoas do mundo não se conhecem muito. Quando a gente não se conhece, nos tornamos mais frágeis. Nós não conhecemos nem as nossas dificuldades, nem as nossas qualidades por completo. Isso nos deixa mais temerosos diante da vida, porque dá uma sensação de fragilidade. Quando a gente diz que uma pessoa é carente, é bom que a gente entenda que, em primeiro lugar, a pessoa é carente dela mesma. Porque o que está acontecendo com ela? Ela traz dentro dela uma ferida emocional que funciona como um personagem muito autônomo e muito vivo, que fica dizendo, às vezes de forma inconsciente, outras vezes semiconsciente, até consciente mesmo, mas a pessoa não conseguiu vencer aquilo ainda, que ela não vai ser capaz
de se fazer amada por alguém pelo que ela é de verdade. Bom, isso só acontece porque ela não se conhece. Se ela se conhecesse de verdade, ela perceberia que ela tem toda a capacidade de se fazer amada, como todos os seres, todos nós temos, pelo que nós somos. Cada um de nós traz uma riqueza dentro de si. Mas quem não se conhece e tem uma ferida que se desenvolveu ao longo do tempo, né, que dessa falta de si, acaba se tornando carente dos outros, então. Porque se eu sou carente de mim, eu vou procurar alguém que tape essa dor, esse buraco que dói em mim da carência de mim mesmo. Porque isso me dá essa sensação muito desconfortável, muito dolorida de não realização na vida. E não realização principalmente dessa parte tão essencial que é o amor, né? Então, essa voz da carência fica dentro da pessoa e impulsionando para que ela, ao se relacionar com alguém, ela fique na espreita para descobrir o que aquela pessoa quer que ela seja. E nessa aflição de conquistar alguém para tapar esse buraco, que na verdade é a carência dela mesma, de si mesma, ela começa a se moldar e a se adaptar ao máximo para agradar a outra pessoa, né? A gente sabe bem disso, né? E garantir que aquela pessoa fique com ela. Mas não é só isso. Junto com essa moldagem, assim, adaptativa a outra pessoa, também se apresenta o medo do conflito. E a pessoa começa a evitar o confronto. Isso acontece com pessoas de qualquer sexo, né? O confronto de qualquer maneira. Porque o confronto vai ameaçar de que a pessoa vai embora, vai me deixar só e comigo eu me sinto insuficiente. Né? Essa sensação de insuficiência de si. Então não posso, né? Isso é extremamente dolorido. Aí também não se tem confronto, não se pode ter diferenças. Bom, o que acontece? Aí se cai naquela coisa de se passar por cima de si que nem um trator, cada vez mais, sabe? Num processo, na verdade, de autoaniquilamento. Sem perceber, muitas vezes achando que está em nome do amor, né? Eu abro mão de mim porque eu amo tanto, né? Que eu não sou tão importante assim, o importante é deixar outra pessoa feliz. Que distorção horrorosa do que é o amor de fato, né? Então, aí a nossa alma, que tem uma sabedoria incrível, ela olha e fala assim, não vai dar para ficar assim. E ela começa a instigar o nosso ego a sentir emoções que são muito desagradáveis e difíceis, que vão da depressão à raiva extrema da outra pessoa. E isso é intencional, digamos assim. Isso vem da sabedoria da nossa alma, porque esse mal-estar gerado é uma tentativa da nossa alma fazer com que a gente não aguente mais e a gente vá procurar mudar isso. E até pedir ajuda se for necessário para mudar. Porque se ficar tudo mais ou menos bem, né, a gente não se dá conta. Bom, então, é claro que quando a carência nos domina, né, gente, o nosso comportamento é de não sermos autênticos, né? Só que aí a gente vai viver exatamente o que a pessoa carente, ou se nós somos carentes, mais tememos, que é a solidão. E a solidão, às vezes, a mais difícil, que é a tal da solidão acompanhada. Porque o que acontece ali? O que se estabeleceu não foi o amor entre duas pessoas ou mais, não foi. O que se estabeleceu ali é uma relação entre pessoas idealizadas e que, portanto, não existem de fato. É uma relação meio fantasmagórica. E as pessoas que existem de fato ficam completamente sozinhas, ficam solitárias. Isso que é muito complicado, porque acontece aquilo que a pessoa que é carente de si, que aí é carente dos outros, mas teme que aconteça na vida dela, né? Então,
O amor nos pede autenticidade, sempre. Nos pede para pagar o preço dessa autenticidade, que não é fácil, porque muitas vezes a gente tem que vencer esses medos, tem que vencer esse desconhecimento de si para poder bancar nossa autenticidade, né? Mas, então, o amor nos pede conversas sinceras. E quando a gente fala de conversa sincera, não é a gente ficar fazendo DR o tempo todo, mas é conversa mesmo, é essa aventura da gente descobrir a outra pessoa, né? E se oferecer também para essa descoberta para outra pessoa. São as naturais e maravilhosas conversas sinceras, não é? E claro que isso também inclui a gente perceber que conversa sincera não é a gente despejar nos outros as nossas dificuldades, as nossas carências. A gente vai trabalhando aqui as nossas dificuldades, fala sobre elas, inclusive, mas não vai exigir que a outra pessoa tenha que dar conta das nossas dificuldades. A gente pode comentar num ato que é muito importante mesmo a gente ter a humildade de poder reconhecer, né, para os outros as nossas dificuldades. Inclusive, quebra com o feitiço da gente estar prisioneiro naquilo, né? Mas conversar sobre é diferente de ter, já que eu falei que eu sou assim, então a pessoa tem que fazer tudo para que eu não me sinta assim. Isso é a armadilha da carência de si que está continuando a vigorar, né? Mas as conversas sinceras, elas são mágicas, elas são maravilhosas, porque elas realmente aproximam o coração, né? Quando a gente sabe de tudo isso. Por isso que eu acho, né, que no filme Avatar, aquela forma dos personagens lá do planeta do Avatar se cumprimentarem, eu vejo você, essa expressão, eu vejo você, ela, na época que o filme passou, que já faz alguns anos, agora teve, né, ano passado, eu acho que uma segunda parte, sei lá, terceira, mas essa expressão comove tanta gente, né, mobiliza a gente, eu vejo você. Porque o amor precisa disso, nós precisamos dessa expressão. A gente precisa se ver e a gente precisa ver o outro de fato para o amor vigorar, desabrochar, existir realmente na nossa vida. A gente precisa disso. Para que a gente viva o amor potente. E o que é o amor potente? É esse mesmo, que nos provoca, que nos instiga das mais diversas maneiras, pela delícia que é a convivência, pelas dificuldades e os confrontos e conflitos que acontecem, a gente vencer as dificuldades e se empoderar da nossa potência real, das nossas qualidades, das nossas habilidades. E por isso a gente se torna cada vez mais livre, cada vez mais livre, cada vez mais livre. Porque não existe senso de felicidade quando a gente é reprimido ou reprimida. É impossível. O que acontece é ansiedade, tensão, tristeza e raiva, só isso, sabe? Mas a experiência da liberdade que a gente vai construir através da relação amorosa com o outro, com a outra, com os outros, com todos, é o que nos dá o verdadeiro senso de felicidade. Então, essa minha conversa sobre autenticidade nas relações é para dar uma força para a gente fazer esse investimento. E essa força vindo dessa certeza que o amor não existe sem autenticidade, espontaneidade, conversas sinceras. E que nós temos, cada um de nós, toda a capacidade de sermos amados pelo que somos, sermos amados, amadas pelo que somos. E que a gente está aqui no fundinho, como a gente sempre diz, na terra de Judá, que é a terra do amor, né? Que a gente está aqui exatamente para isso, para aprender a amar, a se amar, amar os outros, amar o todo. Então, sendo autênticos, sendo verdadeiros e fazendo desse caminho todo realmente uma grande aventura, muito interessante, muito instigante e compartilhada. É isso. Tá bom? Olha, agradecer de novo a companhia e qualquer hora a gente volta a bater um papo aqui. Um beijo bem grande.
o aplicativo de relacionamentos, o 639app, tem uma página aqui no Instagram, quem não conhece, vai visitar, que é @639app. O aplicativo ainda não foi lançado, a gente abriu o Instagram e está passando uma série de reflexões sobre o amor. A ideia é fazer desse aplicativo que vai sugerir união entre as pessoas, contato, conexão entre as pessoas através da sinastria astrológica fluida entre as pessoas, mas também esse aplicativo vai ser um espaço da gente compartilhar conhecimentos que possam nos ajudar a viver o amor de cada vez de forma mais ampla, abrangente e livre, né? E a gente chamou esse processo de pedagogia ou uma pedagogia afetiva do 639app, que vai ser apresentada na plataforma do site que vai acompanhar o próprio aplicativo. Então, quem frequentar o aplicativo vai poder acessar o site e acompanhar os textos, os vídeos, as entrevistas relacionadas com a nossa pedagogia afetiva. Tá bom? Que aí ajuda, né, a encontrar as pessoas e ainda ter uma inspiração para poder cada um ir vivendo a sua experiência amorosa nessa vida da forma mais completa possível. E aqui na Terra de Rudá a gente continua também fazendo assim. Então, nós temos uma conexão, né, nesses dois trabalhos. Né? Eu e o Sérgio lá no 639, com o restante da equipe e com o Edson, e aqui na Terra de Rudá, que é isso, é a terra do amor. Beijo. Obrigada, muito obrigada pela companhia.